O não é uma frase completa. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Kevin Augusto, sou psicólogo e eu queria trazer uma reflexão aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre não, sobre impor limites, sobre assertividade e principalmente sobre o quanto que isso impacta as nossas vidas, tá? Então vamos lá. Recentemente eu vi nas redes sociais uma moça que ela estava trazendo reflexões que ela aprendeu ao longo da vida dela fazendo terapia. E uma das que ela disse que mais marcou foi justamente essa ideia de que o não era uma frase completa. E bom, essa frase ela é extremamente interessante se a gente pensar numa ideia de ilustrar para as pessoas que muitas vezes na vida a gente realmente não precisa justificar o porquê a gente está falando não, a gente não precisa tentar arranjar uma série de desculpas, né, para tentar justificar, até porque muitas vezes esse tipo de justificativas são muitas vezes mecanismos de tentar negociar aquele não. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, para a pessoa que o não é uma frase completa e que muitas vezes ela não precisa necessariamente se justificar, é justamente para que a gente evite uma negociação que muitas vezes acontece quando você tenta se justificar, né? Então, quem nunca passou por essa situação, né, de você falar que não quer ir a algum lugar, que você não quer alguma coisa, né? Você, enfim, dizer não, e aí a pessoa perguntar o porquê e você tentar justificar, e aí a pessoa tentar negociar aquela justificativa, e aí você acaba muitas vezes cedendo enfim, aceitando alguns convites que você não queria, fazendo coisas que você não queria, justamente porque você acabou cedendo a uma negociação que derivou dessas justificativas do não. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o não é uma frase completa, é porque, de fato, se a negativa acabar ali, muitas vezes não abre margem para uma certa negociação que muitas vezes atrapalha alguém que está num processo de assertividade, de aprender a se impor mais, de negar coisas que a pessoa não quer fazer, por exemplo, né? Então, nesse sentido, ela é muito interessante. Agora, é importante, e eu preciso fazer uma pontuação aqui, até por uma questão de responsabilidade profissional enquanto psicólogo, que é que a gente precisa também ter um certo cuidado com algumas frases que a gente vê assim nas redes sociais, porque cada caso ele é um caso, né? E eu entendo que essas frases muitas vezes elas têm um papel de promover reflexão, né? E nesse sentido elas são muito válidas, né? Da gente parar muitas vezes para pensar, então às vezes a gente nem estava pensando nisso, ou a gente nem chegaria a pensar nisso, mas a gente se depara com alguém falando sobre isso, desperta então uma reflexão, é o que a gente chama de ampliação de consciência, e aí a gente então entra numa reflexão que pode ser interessante para nós. Nesse sentido é muito válido. Mas é importante a gente tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre impor limites, ser assertivo, aprender a dizer não, tudo isso são questões que são delicadas. Né? É por isso que quando a gente faz isso em psicoterapia, igual eu faço com alguns pacientes, por exemplo, a gente utiliza de um espaço que ele é próprio para aquilo. Né? Existe ali o acompanhamento de um profissional que primeiro te conhece, que respeita o seu ritmo, o seu tempo e que faz isso de uma forma responsável no sentido de entender exatamente o seu contexto, o seu ritmo e acompanhar as consequências disso. Né? É por isso que quem tiver a oportunidade de poder fazer uma psicoterapia e trabalhar essas habilidades sociais de assertividade, por exemplo, é muito interessante que faça, né? Justamente porque é um espaço que é feito com acompanhamento de um profissional, num lugar seguro, e uma questão que vai trabalhar fazendo ali um mapeio, né, do seu contexto, das possíveis consequências, de como tudo isso vai ressoar sobre a sua vida. Então, se você pensa que você poderia se desenvolver mais nesse sentido, se você pensa que seria interessante fazer uma psicoterapia para trabalhar isso em você, conte comigo para te ajudar. Meus contatos estão aí na descrição, no primeiro comentário fixado. Mas agora que eu falei isso, eu queria dizer o porquê que então que é tão importante a gente fazer isso com acompanhamento profissional. Né? Não é só porque de fato eu faço isso, né? Mas é porque a gente sabe que essas questões de dizer não, de aprender a se impor, questões que envolvem relações interpessoais e principalmente questões que envolvem negativas,
elas são realmente delicadas, né? Nem sempre, quando você começar a fazer isso, as pessoas vão reagir de forma positiva. Até porque, em grande parte das vezes, as pessoas elas estão acostumadas com certas versões nossas, que são versões que muitas vezes aceitam tudo, que sempre vão ser prestativas, que sempre vão dizer sim, e é aquela coisa, né, que a gente às vezes traz para reflexão, né, de que aquilo que a gente tolera ensina como as pessoas vão nos tratando. E aí, quando as pessoas estão acostumadas a sempre pedir coisas pra gente e a gente fazer, a fazer convites e a gente ir, a pedir certas coisas e a gente se redobrar e de todas as formas tentar fazer aquela pessoa ter os seus desejos, as suas vontades realizadas, a gente vai acostumando a pessoa com essa versão de nós, e quando a gente começa então a mudar isso, né, a gente começa a então respeitar os nossos limites, a não ceder a certas vontades alheias, é muito comum que algumas reações das outras pessoas não sejam reações exatamente positivas, né? É por isso que esse tipo de acompanhamento profissional ele é tão importante, para isso ser feito com cautela, entendendo o contexto, né? Entendendo ali as possíveis consequências e trabalhar de forma responsável nesse sentido. Porque, sendo bem honesto com vocês agora, falando assim mais leve, menos técnico, mas trabalhar com essa ideia de que as pessoas vão ter frustrações, de que elas vão tomar negativas, é mexer num lugar em que o ser humano não gosta muito, né? O ser humano, em geral, assim, ele não gosta de ter as suas expectativas frustradas, ele não gosta de receber negativas, e, e é por isso que muitas vezes isso gera certos atritos, certos desgastes nas relações, mas que muitas vezes são necessários, né, para a gente poder alcançar aquilo que é mais importante para nós, que é o nosso próprio cuidado, né? Assim, a gente vê, eu falo a gente assim, profissionais, né, da psicologia, a gente vê o tanto que aprender a se posicionar, a ser assertivo, a impor limites, o tanto que isso é importante realmente na vida das pessoas, sabe? A gente se depara com vários casos de pessoas que acabam fazendo coisas que elas não queriam, coisas que são muito diferentes dos seus princípios e valores, justamente por não conseguirem se posicionar mesmo querendo, sabe? E é assim, de certa forma, muito lamentável da gente estar diante desses casos, porque você vê assim a pessoa trazendo o tanto que ela sabia que não queria fazer aquilo, o tanto que ela sabia que aquilo não condizia com seus princípios e valores, e aí ela não conseguiu dizer não, e aí ela acabou fazendo, e aí depois vem a culpa, vem o remorso, vem uma série de questões realmente sofridas, né? Que poderiam ter sido evitadas se a pessoa soubesse se posicionar mais, se ela tivesse então essa habilidade social de assertividade. Então, quando a gente começa a trabalhar isso e a gente começa a ver essas mudanças, é muito interessante, assim, é muito, eu falo que é muito bonito ver essa transformação, porque você consegue ajudar a pessoa a se sentir realmente mais livre, sabe? Não só confiante de estar melhor preparada para situações de convívio social, de relações interpessoais, mas numa certa liberdade realmente de fazer aquilo que ela quer e de saber fazer isso, né? Porque uma das coisas que eu já trouxe até aqui nesse canal sobre a questão de assertividade é que é possível isso ser feito, assim, as técnicas que a gente utiliza, né, são técnicas que nos ensinam a fazer isso sem que a gente precise ser pessoas ríspidas, sem que a gente precise ser pessoas rudes, né? É possível, através de uma série de habilidades sociais, de habilidades de comunicação, que a gente consiga aprender a nos posicionar sem necessariamente parecermos pessoas ruins, arrogantes, ríspidas, rudes, né? Então é muito interessante a gente ver esse processo de transformação que acontece em psicoterapia quando a gente está falando sobre assertividade. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje, um convite a essas questões, né, para a gente poder refletir um pouco mais sobre assertividade, sobre dizer não, entender que cada caso é um caso, né, mas que é interessante a gente, pelo menos, poder refletir através dessa frase e começar a pensar, né? Porque eu acho que a promoção de reflexão e a ampliação de consciência sempre tem um efeito muito valioso na vida das pessoas, tá?
Então, muito obrigado por mais um vídeo. Lembrando que se você sente que isso é importante para você e quer fazer psicoterapia para trabalhar isso, conte comigo para te ajudar. Meus contatos estão aí na bio, no primeiro comentário fixado, e toda a minha gratidão.